Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Novamente aqui eu, professor Jefferson, Biologia, interpretando para Libras. A Elisângela, terceira aula com ela aqui trabalhando com nós, está indo muito bem a parceria. Acabamos de falar sobre as verminoses. Vocês tiveram o professor Jorge conversando com vocês, toda uma retomada, desde poríferos, todo o reino animal em detalhes. E aí agora estou eu aqui de novo, mais bonito que ontem, menos feio que amanhã, falando de moluscos e anelídeos. Uau, outros grupos, professor? Sim, aqui um anelídeo chamado Centopeia arco-íris, na tradução direta, assim, uma tradução meio fraca. E aqui, uma espécie bem comum de molusco, ela é um parente muito próximo dos polvos e lulas, só que com alguns apêndices diferentes. Todos animais de profundeza extrema. O que eu chamo de profundeza extrema? Eu não, né? Classificação científica. Mais de 4.000 metros de profundidade no oceano. Por isso as imagens sempre com esses fundos escuros, né? Porque lá onde eles são encontrados, a luz não chega no oceano. Uma notícia para vocês aí bem complicada, já faz alguns anos. A notícia é recente, é de abril do ano passado, porém é um problema já antigo nosso. Proliferação de espécie invasora de mexilhão afeta hidrelétricas. Molusco se incrusta em tubulações e altera ecossistemas. Espécie alvo de plano de controle do IBAMA, cuja meta é evitar contaminação de Amazonas, Tocantins e Araguaia. Sul e Sudeste já está tudo contaminado. Qualquer rio que esteja ligado com a bacia do Rio Paraná já tem esse molusco. A proliferação do mexilhão dourado tornou-se o molusco uma praga nos rios e nos reservatórios de água doce da região sul do Brasil. Seu principal impacto é econômico. A espécie se fixa em superfícies submersas e forma incrustações que trazem prejuízo financeiro em usinas hidrelétricas. Suas colônias podem atingir densidades de mais de 100 mil indivíduos por metro quadrado. É bicho pra caramba. O molusco já está presente em pelo menos 50 hidrelétricas brasileiras, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Uma usina de pequeno porte afetada tem prejuízo diário de cerca de R$40 mil a cada dia de paralisação. Então, quando eles param a usina para fazer manutenção, uma usina pequena custa R$40 mil. A usina de Itaipu, que está na lista de atingidas, aumentou o volume de manutenção das turbinas após a chegada da espécie invasora, gerando custos diários extras de cerca de $1 milhão por dia de limpeza. Vamos tirar o dia para limpar Itaipu. Isso custa R$5 milhões. Amazonas, Tocantins e Araguaia. O mexilhão dourado é uma das 3 espécies exóticas invasoras que são alvos de planos de controle do IBAMA. Em dezembro de 2018, o órgão publicou o Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Mexilhão Dourado no Brasil. O documento tem 2 objetivos principais. O primeiro é prevenir a dispersão do molusco em áreas não invadidas e controlar a população das áreas invadidas durante os próximos 5 anos. No período de 25 anos, a meta é a manutenção de bacias hidrográficas não invadidas, com prioridade para as regiões hidrográficas Amazônica e Tocantins-Araguaia. Uau, hein, gente? Que problemão, né? Como ele veio para aqui, é um molusco asiático. Tanques de lastro de navio. Para o navio ter o equilíbrio, a altura correta quando ele navega, ele tem tanques que eles enchem de água para o navio ficar equilibrado. Aí o cara ia lá, muitos anos atrás, enchia o seu navio com carga na China, enchia os tanques de lastro com a água e vinha, chegava aqui no Brasil, na Argentina, lá em Buenos Aires, em Montevidéu, no Uruguai, descarregava a carga e descarregava a água dos lastros. Só que nessa água vem larvas de centenas de milhares de espécies diferentes, inclusive essa do mexilhão dourado. Algumas não sobrevivem devido à condição climática ser muito diferente e outras encontram um ambiente propício, sem predadores, sem competidores. Foi o caso do mexilhão dourado. Hoje a técnica é a cada número de horas de viagem, o navio ir trocando a água de lastro para evitar isso. Mas o marisco, que nós consumimos muito, provavelmente ele veio nas primeiras embarcações europeias
e hoje domina todo o litoral brasileiro, uma espécie chamada perna-perna. Nós consumimos e nós conseguimos traçar geneticamente que ele é invasor também. E agora nós estamos tendo problemas econômicos, daí começa a se prestar atenção. Mas e os problemas ambientais? Sabia que o mexilhão dourado ele só consegue chegar tão longe porque a larva dele nada com uma velocidade suficiente para reservatórios de usinas? Ou seja, se não tivéssemos tantas hidrelétricas nos rios afetados, ele não conseguiria subir tanto. Mas eu morei num sítio, em Campo Magro, eu tenho um rio nesse sítio, e esse rio faz parte da bacia do Rio Ribeira. Vai sair lá em Santos, São Paulo. E eu encontrei mexilhão dourado nesse rio. A 1.200 metros de altitude, a uns 2.000 quilômetros, não, estou exagerando, uns 1.500 quilômetros de distância do Porto de Santos, percorrendo o rio. E eu encontrei esse mexilhão, porque ele conseguiu vir subindo o Rio Ribeira e afetar todas essas regiões. Será que ele não entra na bacia amazônica, do Rio do Tocantins e do Araguaia, uma bacia gigantesca? Problema grave, hein? Temos que ter sabedoria na hora de gerenciar a natureza. Vamos lá. Objetivos de hoje: aprender feliz, quanto mais inteligente, mais feliz. Conhecer a ecologia dos grupos animais, molusco e anelídeo. Entender a história natural desses grupos e perceber as particularidades de cada grupo. O caderno, para pôr os resumos, e confirmar presença no Google Sala de Aula. A aula de hoje tem um volume de informações bem grande e a velocidade de trabalho vai ser bem alta. E depois você vai precisar de muita assistência junto com o seu professor para você esclarecer todos os pontos, caso você não consiga acompanhar. Mas é possível acompanhar pela aula. Vamos lá, não se distraia, não pisque, segura. Primeira perguntinha de hoje. Liberar os resíduos do metabolismo do corpo do animal é a função de qual sistema? Olha a dica aqui com o personagem do quadrinho dando a resposta. Anota, responde e eu já volto. Pessoal, simples, né? Qual o sistema que vai liberar os resíduos do metabolismo? O excretor. Então, o que sobrou do processamento de todos os nutrientes do corpo, ele não pode acumular porque ele vai ser tóxico. Ele tem que ser liberado. Quem faz isso? Sistema excretor. Que poríferos não tem? Cada célula excreta do seu jeito. Quinidários também não tem, cada célula se excreta direto no ambiente. Porém, Plateumintes tem a célula flama, Nemátoda tem os tubos em H, e os grupos de hoje, como isso funciona? Olá, retomando, o professor Jorge falou com vocês, um ancestral em comum,
unicelular, surgiu a multicelularidade. O que quer dizer? Acompanhando as linhas aqui, todo mundo será multicelular. Por um lado, os parazoários, eles são muito próximos do que são os animais, que é aqueles animais sem tecidos verdadeiros, poríferos. Por outro lado, os metazoários, com o sistema incompleto, só boca, quinidários. Aqui, triblásticos, com simetria bilateral e formação de cabeça. Já está formando uma cabeça. Porém, os plateumintes, apesar de serem triblásticos, acelomados. Nemátoda é triblástico, porém pseudocelomado. O celoma não está pronto. Mas aqui, o sistema digestivo já é completo. É só uma retomada. Vocês já viram isso em aula. Professor, não estou lembrado. Volta e assiste. Continuando. E hoje, como será, senhor caracol, comedor de morangos? Moluscos. Simetria bilateral, como nós somos simétricos lateralmente, uma lateral simétrica, a outra lateral. Triblásticos, os 3 folhetos. Protostômios, primeiro a boca, com o sistema completo, então forma anos depois. E celomados, eles têm um celoma bem definido, revestimento externo e interno, preenchido por órgãos. Que órgão preenche esse celoma deles? O coração. O coração que está dentro do celoma. Esse celoma ele acaba sendo praticamente o próprio sistema circulatório. Essa circulação é aberta, ou seja, o sangue flui entre os tecidos, exceto no grupo dos polvos e das lulas, que ele flui dentro de vasos sanguíneos. Polvos e lulas são uma exceção dentro de moluscos. Continuando. Primeira perguntinha de hoje, do vestibular da Universidade de São Paulo. Todas as características abaixo pertencem ao filo molusca, exceto qual que não preencha eles. Essa pergunta é introdução ao conteúdo. Anote e responda.
Pessoal, veja só. Tem exemplares aquáticos? Então terá brânquias. Moluscos? Tem conchas? Falei do marisco. Presença de rádula? Poxa, professor, ainda não sei o que é rádula. Pula essa opção. Presença de manto? Não sei o que é manto. Pula essa opção. Ausência de celoma? Ah, o professor acabou de falar que tem celoma. Então você poderia pular essas duas e mesmo assim responder a correta ainda. Perfeito? Mas eles têm rádula e têm manto. O que é isso? Vamos lá. Como é que é os músculos? Então o corpo deles é dividido em 3 partes. Uma cabeça, que é onde está a boca e os órgãos sensoriais. Um corpo que nós chamamos de massa visceral, que é onde está todas as vísceras, os outros órgãos. E os pés, que é a parte que eles usam para movimento. Esse pé tem formatos diferentes e posição diferentes. Inclusive, a classificação antiga dos moluscos, que não era evolutiva e sim anatômica, se dava pelo formato desses pés. Hoje isso já mudou. A rádula é uma língua denteada que serve para raspar o substrato e tirar os alimentos. Os herbívoros, por exemplo, chegam nas folhas e raspam as folhas com essa rádula para se alimentar das folhas. Por isso que eles acabam sendo, às vezes, até quando saem de controle, se tornam pragas na agricultura. Uma exceção, bivalves, que são filtradores, e os polvos e lulas, que têm um bico. Vou falar deles em detalhes. O manto é uma parte dessa massa visceral que é responsável por produzir a concha, secretar, liberar o carbonato de cálcio. Como? Captando gás carbônico. E é ali também que as ostras têm toda a produção de madrepérola, a substância que forma as pérolas. Seguindo a aula. Traduzindo para o português a sigla. Ancestral hipotético dos moluscos. Provavelmente, como era esse ancestral, contendo todos os elementos dos moluscos. Não quer dizer que exista um molusco que é assim. Mas, em geral, a boca com a rádula, a língua denteada aqui para raspar, né? Ele vai ter todo um tubo digestório até o ânus, tendo um hepatopâncreas, um órgão que tem função de fígado e pâncreas ao mesmo tempo, mas ele só tem função digestiva. Aqui o sistema circulatório, bombeando o sangue que ocupa todo um espaço, uma cavidade dentro do corpo, e o aparelho reprodutor deles, o celoma que abriga o coração. Continuando. Sistema respiratório, brânquias ou pulmões. Aquáticos por brânquias, terrestres, pulmões. Mas são pulmões muito primitivos. São uma cavidade no corpo do animal, onde o ar entra e é ali que ocorre a troca gasosa do ar com o sangue. Não é um pulmão bem estabelecido com o nosso, com brônquios, bronquíolos. Não. Só uma bolsa que se enche de ar. E que ainda depende de muita umidade para a troca gasosa. E eles também têm troca gasosa pela pele, cutânea. E a pele precisa estar úmida. Portanto, se você jogar sal, que por osmose vai roubar a umidade da pele do animal, você vai matar ele sufocado, porque ele não consegue fazer troca gasosa, e desidratado, porque ele não consegue impedir a perda de água. Problemas pro bicho, né? Pra que jogar sal no bichinho? Pra nada, né? Ah, é divertido. Divertido pra quem? Pra lesma ou pra você? Vai se divertir estudando biologia, que é mais legal. Circulação aberta, exceto polvos e lulas, que o sangue está nos vasos sanguíneos. Continuando, aqui outra imagem, de novo, né? A boca com a rádula, todo o sistema sensorial deles. Então, eles já têm olfação, eles captam moléculas químicas no ar. Tem visão, eles já percebem algumas formas chegando até eles, até que eles conseguem se abrigar na concha, toda uma defesa, né? A massa visceral com os órgãos e o pé. Continuando. E a parte de fazer xixi, de excreção, chamados metanefrídeos. O que são esses metanefrídeos? Eles vão revestir os vasos sanguíneos e vão transportar as excretas de dentro do vaso sanguíneo, jogando num canal que vai levar para fora do corpo do animal. Já se aproximando aí de um futuro rim, muito parecido, só que não tão o reprocessamento, ou seja, o que foi filtrado e que poderia ser retornado para o sangue, não é feito isso, ele é eliminado junto. Então acaba tendo um certo desperdício de substâncias. A digestão é dentro do estômago, ou seja, extracelular, e o sistema nervoso é ganglionar, pequenos cérebros,
mas ao longo do corpo do animal. Igual vimos nos outros animais anteriormente, só um pouco mais elaborado. Aqui um detalhamento do metanefrídeo, com mais cuidado, né? Então, esse pedacinho é o metanefrídeo. Aqui nós temos a cavidade do celoma, então ele vai ficar filtrando o que está circulando na cavidade do celoma. Tem essas células ciliadas, tem uma pequena reabsorção nessas células de reabsorção, e aqui a abertura por onde ele libera direto no ambiente, as aberturas são laterais no corpo. Alguns liberam dentro dos intestinos, mas é muito raro. Quanto à reprodução, olha lá os caracóis se olhando, se beijando, podem ficar em acasalamento por até 8 dias. Ô, professor, que eles são um caracol. A fecundação pode ser dentro do corpo da fêmea ou fora. Podem ser hermafroditas ou com sexos separados. E algumas espécies reproduzem só uma vez na vida. Um único acasalamento, botou ovos, nunca mais reproduz. Cada um do seu tipo, correto? Ali, ovos de polvo, quase no momento em que eles eclodem, tem um vídeo na internet mostrando, bem bacana, vale a pena, aonde esses ovos se abrem e esses animais saem. Moluscos divididos em 5 grupos. Todos eles eram classificados de acordo com a posição dos pés. Um foi descoberto por último e que daí foi classificado por causa dessas placas que eles têm. Não é uma regra ter concha, mas acontece que alguns têm. Alguns têm a concha dividida em 2 partes, outros têm concha reduzida, então varia muito. Essa classe aqui de animais marinhos, poliplacófora, onde principalmente nós temos os quítons, que tem uma concha de 8 placas. Mas tem outros formatos de concha nesse mesmo grupo. Gastrópoda é o mais comum e o mais numeroso e também o que mais usamos na alimentação. É muito comum ter esses animais na alimentação humana. São caracóis, caramujos e lesmas. Alguns associados com transmissão de doenças. Então, não é simplesmente achar um caracol, vou fritar e vou comer. Perfeito? Olha lá, mais exemplos aqui, né? Uma lesma do mar, um outro tipo de caracol marinho. Biválvia, ou também antigamente chamado pelicípoda, que é pés em forma de machado. Biválvia porque a concha tem 2 válvulas, que eu coloquei 2 conchas, mas são 2 válvulas numa concha, tá? Mariscos, ostras ou as vieiras. Tem marinhos e tem de água doce, como o caso do mexilhão dourado, que é de água doce. Sésseis grudados na rocha ou de vida livre, saem nadando. Aqueles de desenho animado geralmente estão nadando por aí, né? E como eles filtram a água, já que eles não têm boca, eles têm uma rede, a brânquia deles filtra a água, retém a comida e joga para o estômago, qualquer alteração ambiental eles são altamente sensíveis, indicam mudança de qualidade. Né? Aqui é o exemplo então, do mexilhão dourado e de um caracolzinho ali bonitinho. Cefalópode, náutilus, lula e polvo. Variam contra a forma um pouquinho, mas tem tentáculos, 8 tentáculos, 10 tentáculos, tá? O lula molusco, que é um polvo, que ele só tem 8, né? Marinhos, tem muita inteligência, um cérebro centralizado, já não é mais gânglios, bico, circulação fechada, totalmente bem elaborado os animais. Aí, como exemplo para vocês, um náutilus. Né? Aí, um polvo e uma lula. Aí, cuidado, né? As exóticas invasoras, o mexilhão dourado, nas tubulações de Malsina, e o Acatina fúlica, caramujo africano, que transmite doenças. Foi trazido em substituição como escargot, não entrou no aperitivo dos brasileiros, soltaram na natureza, virou praga em lavoura, transmite doença, no litoral tem um monte, no interior do Paraná tem um monte, problemão. Não toca-se nele, tem toda uma regra para lidar com esse bicho, por causa das doenças que ele pode transmitir. Por um erro de manejo, uma falta de sabedoria. Ai, não quero, solta. Não, tem destino correto. Tá? Aí ele, novamente. Continuando, agora anelídeos. Esse aqui é um poliqueto marinho, muito bonito, eu vou detalhar os poliquetos para vocês. Uma espécie de nereis, inclusive nereis que batizam um balneário ali em Guaratuba, Nereidas, não é? Ah, será que tinha muito nereis lá? Não sei. Não sei o motivo que levou a batizar.
Mas vamos lá. Primeiro exercício de moluscos, né? De anelídeos. Quando um determinado organismo ele é triblástico, celomado, simetria bilateral e o corpo segmentado em metâmeros, é correto afirmar que esse animal pertence a qual filo? Anota, responde e eu já retorno.
Pessoal, muito simples. Quem que nós vamos falar? Tem o corpo em metâmeros, que tem um formato parecido com um anel. Estamos falando de anelídeos. Olá, todos os detalhes que nós acabamos de falar. E a novidade é corpo segmentado, metameria, o corpo todo dividido. E a divisão não é externa aparente, internamente o corpo é dividido também. Os sistemas se repetem. Só o sistema circulatório e o digestivo que é único no animal. Os outros sistemas, eles se repetem a cada metâmero. Então, olha lá. Sistema completo, digestivo. Respiram pela pele os aquáticos por brânquias. E uma circulação fechada. E o sangue transporta gases por um pigmento vermelho, chamado hemoglobina. Nos moluscos havia um pigmento azulado, chamado hemocianina. Então, moluscos, um sangue azulado. Anelídeos, sangue avermelhado. Nós, hemoglobina, sangue avermelhado. Outro exercício para vocês. Anota e responde e eu já retorno.
Pessoal, a minhoca apresenta respiração e circulação. Para completar corretamente essa frase, 1 e 2 devem ser substituídos por a respiração da minhoca cutânea, porque ela é terrestre, e circulação fechada. O sangue sempre dentro de vasos sanguíneos. Então, olá, minhoquinha aqui como exemplo. Vários gânglios cerebrais, olá, 1 por metâmero, tudo se repete. Excreção por metanefrídeos, 1 por metâmero, tudo se repete. Continuando. 3 grupos, conforme o número de cerdas que tem na pele, essas cerdas que ajudam a se mover. Minhocas, poucas cerdas, oligoquetos. Reproduzem-se por uma estrutura chamada clitelo, que são uns anéis diferenciados, onde tem um canal vaginal por onde saem os óvulos, e daí ela recebe os espermatozoides, mas a fecundação é fora do corpo. Já tratei isso na aula de início do reino animal. Os hirudíneos ou aquetas não têm essas cerdas, eles têm ventosas no início e no fim do corpo, e eles vão grudando por essas ventosas e vão se movendo. Como exemplo, as sanguessugas, tem um clitelo bem pequeno, atrofiado, alguns exemplos de sanguessugas que se reproduzem uma vez somente na vida. E os poliquetos com muitas cerdas daí, né? Olha as cerdas bem grandes, bem visíveis, que funcionam como se fossem pés por onde eles se locomovem. E essas cerdas ocorrem a cada metâmero. E aí, como são muitas cerdas e muito visíveis, chamamos de parapódios. E eles não têm clitelo, eles liberam os gametas na água para a reprodução. Falando quanto à reprodução, oligoquetos e hirudíneos hermafroditas e os poliquetos não são hermafroditas. O que acontece? Tem os 2 sexos aqui, mas precisa fazer fecundação cruzada. Aqui tem os 2 sexos, mas pode fazer autofecundação. Interessante? Continuando. Lá as minhocas reproduzindo, trocando bolsas de espermatozoides para depois colocar os óvulos nessas bolsas e gerar minhoquinhas. Aí, ó, se um matemático te pedisse em casamento, o símbolo dos números reais em ouro, um químico, um anel benzênico, um histórico e um biólogo, te daria um anelídeo? Fechando a aula de hoje, gente. Muito obrigado, né? Muito obrigado por lembrar que os moluscos servem de alimentos, têm um valor comercial muito grande, gastronômico, indicam qualidade do ambiente, mas podem se tornar pragas. Que os anelídeos ajudam na questão de reciclagem de nutrientes para decompor e fechar o ciclo de muitos compostos na natureza. São usados em terapias como as sanguessugas, em problemas articulares, gota, artrose e vários outros. Também indicam qualidade, mas de qualidade do solo principalmente. Lembre-se da sabedoria no uso dos recursos. Veja quantos exemplos de erro nesse uso que eu trago nas aulas e que vocês agora, entendendo eles, não vão repetir. E lembrem dos cuidados para a nossa quarentena, nosso isolamento ir bem. Perfeito? Muito obrigado por acompanhar a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.